Olá, pessoal! Vocês estão ouvindo ou assistindo o Pode Postar, o primeiro episódio do podcast do Cossei Studio. O Cossei Studio é um estúdio de produção de conteúdo para mídias digitais focado em empreendedores, né? Então, esse projeto nasceu para você que quer aprender e saber mais de dicas valiosas que a gente vai soltar por aqui. Meu nome é Vitória Adler, eu sou social media do Cossei Studio. Ao meu lado está o Jesuíno, diretor criativo e sócio do Cossei Studio. E o nosso primeiro convidado de hoje vai começar com uma história muito linda. A gente não poderia começar com alguém senão ele. Essa pessoa incrível, empreendedora, que tem muitas dicas para mostrar aqui para vocês, com mais de 10 anos, acho que uns 12 anos já de experiência em marketing. E tem muita história valiosa. Um dos pontos principais dessa conversa de hoje é que eu sempre quis que muitas pessoas soubessem e admirassem a história dele, assim como eu e assim como o Jesuíno. Sim. E várias das vivências dele, as práticas que ele teve, criaram até metodologias que deram muito certo nesse mercado. Vários cases. Vários cases de sucesso de diferentes segmentos. Então, é claro que o primeiro episódio desse projeto lindo não poderia acontecer com ninguém mais, ninguém menos do que ele. O nosso grandioso... Nosso boss. Nosso big boss. O Wesley Gossan. Nossa, que apresentação, hein? Parece que alguém tá querendo um aumento aqui, gente. Quem? Foi a entrega Não do Oscar entendi. aqui agora, ó. Vou ter que dar um jeito aqui nisso aqui. Muito obrigado. Wesley, você... Genuinamente, jesuinamente, você tem realmente toda a nossa admiração e das pessoas que te Com certeza. conhecem por toda a sua trajetória, que hoje eu quero que você conte um pouquinho só pra gente, pro pessoal que tá em casa nos assistindo, entenderem que não foi fácil, ao contrário do que muitos pensam, né? Chegar onde você chegou hoje, tanto como empreendedor, como pessoa e como referência no seu segmento. Então, eu queria começar perguntando, Wesley, como que nasceu esse sonho, esse projeto do Cossei Studio? E um pouquinho mais do Wesley lá de trás, que sonhava ser empreendedor, como que foi esse trajeto para ele chegar onde ele está hoje? Na verdade, eu não sabia que eu sonhava em ser empreendedor, né? Eu sempre fui muito proativo em todas as atividades que eu me proponho a fazer. E aí, essa proatividade que eu acho que me levava a fazer coisas, né, que envolvia o empreendedorismo, né? O Cossei Studio, né, ele surgiu sem eu saber que... A verdade é assim, que o sonho que é hoje o Cossei Studio, eu não cheguei a sonhar com ele quando ele iniciou. O meu único desejo era, de fato, ajudar empresas, empreendedores a conseguir se posicionar na rede social, né? E isso surgiu logo que as páginas do Facebook começaram a surgir. Então, assim que começaram a surgir, além das contas de pessoas físicas, começaram a surgir páginas para empresas, logo eu já vi uma oportunidade de ajudar empreendedores a se posicionar ali na rede social. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha, na época, 19 anos. Quando surgiu essa oportunidade de rede social. Antes eu já trabalhava com fotografia. Entendi. Né? Agora, com rede social, eu me deu um estralo, assim, um start, quando começou a ter mais espaço para as empresas nas redes sociais. E na época, eu lembro que eu morava com a minha mãe, né, ainda, num bairro periférico da minha cidade, e tudo que eu tinha era uma camisa, um sapato social, uma proposta debaixo do braço e um sonho. E aí eu fui em várias empresas da minha cidade com uma proposta de um valor mensal que eles me pagariam para eu fazer toda a parte de comunicação da empresa deles na rede social, né? Só que naquela época as pessoas, elas não eram muito ainda atentas à rede social, né? Era um movimento que estava começando, então ninguém ainda tinha uma preocupação. Naquela época as pessoas ainda não via a rede social como um departamento realmente do negócio deles, né? E eu já estava ali oferecendo os meus serviços. Então foi nesse cenário que eu comecei a ter uma primeira proposta próximo do modelo que hoje é o Cossei Studio nessa questão de gestão de mídias. Legal, Wesley. Então, nessa época, você já percebeu uma movimentação do mercado, mas ainda não tinha tanto esse apoio, né, se a gente pode dizer assim, dos empreendedores locais para poder dar seguimento ao não nosso tinha. negócio. E assim, e é até compreensível, né, não ter um apoio, porque era uma profissão que não se via, ainda mais na cidade que a gente mora, né, gente? A gente mora numa cidade de 26 mil habitantes, no interior de São Paulo. 24, diminuiu.
Diminuiu, tá diminuindo, o povo tá indo embora pra capital. E a gente morava nessa cidade, então o povo não tinha muito essa perspectiva de rede social, né? Eu era jovem, eu tava um pouco mais antenado ali, né? Eu lembro que a primeira rede social, assim, que bombou na minha adolescência foi o MSN, né? Foi o Orkut, depois surgiu o Facebook, depois surgiram as páginas empresariais. Então eu fui meio que dessa geração que surgiu ali a rede social. Pegou bem essa transição, né? E logo eu já vi como uma oportunidade de negócio e logo me posicionei para que isso realmente fosse um negócio para mim no futuro. E conta pra gente, assim, Wesley, quando você iniciou essa trajetória, pegou essa pastinha pra ir atrás dos empreendedores, como que foi a aceitação deles? Assim, você recebeu mais não no começo, ou eles já entenderam de cara o seu negócio, já foi aceitando? Não, na verdade, eu lembro, gente, que era um valor mensal de R$150 mensais para eu fazer toda a parte de produção fotográfica, porque eu já trabalhava com fotografia, bem diferente do modo como eu trabalho hoje, mas eu já trabalhava com fotografia e vídeos. E aí eu fiz essa proposta para fazer essa produção de conteúdo e fazer as publicações nos perfis. E eu recebi não de todas as empresas que eu fui. Nossa. Naquele primeiro momento eu recebi não de todas. Só que isso não foi um fator de desânimo, sabe? Não me desanimou, pelo contrário. Só me fez continuar querendo trabalhar. E uma coisa que eu acho muito importante dizer também, que no começo a gente sempre vai trabalhar de graça. Porque no começo não adianta, as pessoas elas querem uma prova, né? Então no começo a gente precisa estar mais com o objetivo de fato, ajudar o outro do que de ganhar com isso. E eu tinha muito isso, ainda mais na minha adolescência. Eu tinha uma energia que não acabava nunca. Então, já que eu estava com aquela energia, eu estava com disposição de trabalhar, eu ia trabalhar mesmo que a pessoa não quisesse me pagar absolutamente nada por isso. E vale lembrar, pessoal, que tudo isso numa época onde ele tinha uma necessidade financeira também, né, Wesley? Então, não é que você fez isso, porque eu tô ali tranquilo e não tô precisando do trabalho. Então, mesmo diante de todas essas dificuldades, ainda assim você quis ser firme no seu propósito e entregar o seu conteúdo, né, ali todo o seu trabalho, mesmo que não, na época não tivesse esse reconhecimento financeiro ainda, né? E não aceitou, entrar em outra coisa, né? Trabalhou de graça, mas no que você queria mesmo trabalhar. Tipo assim, exato. Outra opção. Se fosse pra trabalhar de graça, que fosse com o que de fato eu queria trabalhar. E aí, sem problema nenhum, eu trabalharia de graça minha vida inteira, se preciso fosse, pra fazer o que eu amo, né? E assim, a minha primeira cliente, ela veio, né? Só que ela não veio por conta dessa proposta e por conta da rede social. Como que essa primeira cliente veio? Eu tinha uma prima que tinha uma outra prima que não era minha prima, era né? Mas eram primas em comum ali. E aí ela pegou e pediu para essa prima dela que tinha uma loja de roupa emprestar as roupas para ela fazer fotos comigo. E aí eu fiz essas fotos dessa prima. E essa dona da loja, que era a prima dela, gostou tanto das fotos que me chamou para conversar, para eu fazer fotos de outros looks dela da loja, né? E aí chegando lá, eu fiz uma proposta para ela. Eu falei assim, olha, se ao invés de eu fazer fotos da sua roupa, eu cuidasse da sua rede social, fizesse as fotos, só que ao invés de eu te entregar as fotos, eu postaria essas fotos no seu perfil. Ela falou assim, mas quanto que isso iria me custar a mais? Eu falei, nada, não. Você vai me pagar pelas fotos e eu vou cuidar da sua rede social. Ou seja, a minha vontade era tanto de trabalhar com isso que eu não queria nem cobrar para cuidar da rede social dela. Porque, de fato, eu entendia que eu precisava de um primeiro case para as pessoas começarem a abrir a visão para esse tipo de trabalho e começar a buscar esse trabalho, né? Então, ela ficou meio sem entender, tipo assim, para mim, então, tá maravilhoso, né? E aceitou, e aí eu comecei a ter ali a minha primeira cliente para começar a gerenciar a rede social dela. Demais, Wesley. Toda essa trajetória, assim, pessoal, com tão pouco tempo de fala, já mostra várias dicas que não são só para empreendedores, mas todas as pessoas que estão passando por esse momento de sentir se foca ou não no seu negócio, se vai ser fácil ou não, e nunca é fácil. Eu acredito que se deu certo e se você tá nessa crescente absoluta do estúdio, é porque lá para trás esse menino acreditou no seu sonho, né? E é assim, né, gente? Quando a gente começa um projeto, como a gente ainda não tem resultados para apresentar, o que parece? Parece que a gente é um grande bobo.
um grande pateta. É verdade. Porque as pessoas, elas só reconhecem de fato o nosso valor quando a gente tem resultados para colocar em cima da mesa. Se a gente não tem esses resultados, a gente é de fato um grande sonhador, um grande bobo, que talvez não dê em nada mesmo, né? Uhum. E lá quando eu comecei, eu era apenas um menino bobo, saindo da periferia com uma camisa e uma pasta debaixo do braço e preparado para levar os nãos que de fato vieram, né? Mas eu também estava muito disposto a fazer algo que realmente torna a pessoa um vendedor, que é estar mais disposto a ajudar o outro do que a ganhar dinheiro com aquilo. Então eu sempre tive o propósito maior, o que mais me movia era de fato essa necessidade que eu tinha de ajudar as pessoas. E desde sempre, graças a Deus, eu entendi a importância de nichar, para eu entender que eu queria ajudar empreendedores, né? Microempreendedores, pessoas que estavam assim como eu começando. Então eu tinha algo dentro de mim, né? Eu sempre tive muita facilidade de me comunicar, eu sempre fui muito criativo. Então eu sabia que eu tinha essa ferramenta dentro de mim e eu precisava colocar essa ferramenta à disposição do outro. E o outro que eu queria colocar eram empresários, eram empreendedores. E foi isso que me fez me posicionar daquela forma, mesmo não tendo resultado nenhum. Eu ficaria feliz se pelo menos uma única pessoa aceitasse a minha ajuda, ainda que ele me pagasse absolutamente nada. Eu só queria poder dizer assim, não, eu ajudo e gerencio a rede social daquela pessoa. E graças a Deus isso aconteceu com uma pessoa queridíssima que hoje é minha amiga, que é a Gia Gislene Barbosa. Na época ela tinha loja de roupa Essencial Modas e ela foi a minha primeira cliente, meu primeiro case, e daquela porta ali aberta, outras portas se abriram e foram me conduzindo para outros caminhos que eram o que eu realmente almejava nessa área de marketing. Que incrível, Wesley. Você me fez lembrar agora, né, de uma passagem que fala assim, que não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que fazem com você. E se as pessoas assim soubessem tudo, toda a sua trajetória, tudo que você passou, eu falo que você tinha tudo pra dar errado, né? Tudo. E você tinha tudo pra dar errado pra ter outra vida, né? E você escolheu, o que você fez com isso foi ter forças pra dar certo, né? Então eu acho que isso, assim, como uma pessoa que te conhece, é uma das coisas que mais me motiva. Porque às vezes eu acho que a gente tá vivendo agora numa época que é muito imediatista. E eu fui adquirindo isso, de querer tudo pra amanhã, tudo pra ontem. E você mostra muito isso pra gente, que é um processo e que no meio desse processo vão ter tombos e que a gente não pode desistir por conta disso, né? Essa questão do processo, né? Eu acho que na atualidade é um pouco mais difícil a gente conseguir entender que o processo leva tempo, né? A gente está numa geração muito mais express, geração miojo, que quer tudo pronto ali em 5 minutinhos. E não é assim, né? A vida não é assim. Que nem o meu processo criativo, o modo como ele se desenvolveu, não foi fácil, não foi tranquilo, né? Talvez as pessoas não entendam um pouquinho dessa questão dessa história, porque o meu processo criativo ele começou a se desenvolver ali na infância, né? A minha mãe, né? Meu padrasto, a minha família, toda a minha família, meus avós, meus tios, é uma família que veio da roça mesmo, né? Trabalhadores rurais, com aquela rotina de acordar 4, 5 horas da manhã, fazer a marmita, colocar na bolsa e enfrentar um dia inteiro de sol. E eu tive contato com isso a minha vida inteira, a minha infância inteira, né? Tanto é que nas minhas férias da escola, eu não tinha com quem ficar e eu era levado, né, pela minha mãe, meu padrasto, para ir para a roça também. Então, com 8 anos de idade, 9 anos de idade, as minhas férias de meio de ano eram todas no meio da roça. E como eu era muito pequeno, os donos dessa roça não deixavam eu trabalhar junto, porque senão eu não tenho dúvida de que eu estaria trabalhando junto. Mas eles não deixavam pela minha idade, então eu ficava no ônibus o dia inteiro sozinho, porque todo mundo descia, ia trabalhar e eu ficava lá, né? E esse ficar sozinho me restava uma única possibilidade, que era imaginar as coisas. Então, nesse processo de, no meio da roça, imaginar as coisas, eu desenvolvi muito a minha criatividade. E depois eu colhi frutos disso, né? Eu até tem uma parte da Bíblia, né, que fala sobre essa questão de que Deus, né, forjou o caráter de Davi nos pastos, porque Davi ele era pastor de ovelhas. Então foi no meio do mato ali que Deus, né, trabalhou no coração de Davi, na personalidade, no caráter dele. Então eu vi esse cuidado, esse carinho com Deus, comigo também,
né? Nesse episódio da minha vida que eu poderia olhar como uma forma, tipo, mais cruel, tipo, como deixou uma criança lá no meio do nada, sozinho, o dia inteiro, das 7 da manhã até as 6 da noite, né? Só que eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma forma de realmente, tipo, era necessário eu passar por todos esses obstáculos da infância, da adolescência, para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, eu sou grato por todos esses momentos, né? Eu tive algumas dificuldades, né, de estrutura familiar e tudo mais. Mas isso, ao invés de me desmotivar, pelo contrário, só me motivou ainda mais. E o improvável aconteceu. Eu poderia me tornar realmente qualquer outra coisa. Mas, do Neida, eu virei um profissional de marketing no interior de São Paulo. E a escola que me formou isso foi ali, a roça. Wesley, com toda a sua trajetória que você acabou de contar um pouquinho mais pra gente, e também com toda a banalização que a gente tem hoje em dia, né, das redes sociais, onde todo mundo acaba sendo um pouco especialista de tudo, eu queria entender qual que você acha que é o grande diferencial do Cosan Studio, né, numa época onde todo mundo tem muito acesso a vários criadores de conteúdo, todo mundo hoje consegue começar a ser criador de conteúdo, a trabalhar um pouco com esse marketing digital. Então, não só qual é o diferencial do marketing para os microempreendedores, né, para quem está empreendendo, mas também do marketing vindo do Cosan Studio. Qual que é o grande impacto do Cosan Studio comparado a esse pessoal? Eu acho que o principal diferencial do Cosan Studio hoje é que nós não somos uma empresa fazedora de posts. A gente olha de forma muito individualizada para o nosso cliente, para entender e conseguir transmitir realmente a essência dele para o negócio. Tanto é que a gente costuma dizer para os nossos clientes que o ingrediente secreto do negócio dele é ele, né? A gente não pode se esquecer que a rede social é uma rede de pessoas, uma rede humana, né? E o fator humano é muito importante. E o protagonista do negócio ali é o cliente, né? O contratante. Então a gente traz ele como protagonista do negócio dele mesmo, né? Faz ele se posicionar, né? Tanto é que o nosso objetivo de trabalho é transformá-los realmente em autoridade digital dentro do negócio deles. E isso é um processo, né? E a gente se preocupa com cada parte desse processo, gente. Desde como que vai estar a questão da maquiagem, do cabelo, a cor da unha, o modo como ele vai estar vestido para essa produção. Nos preocupamos com cada vírgula que é colocada no texto, né? Claro que entendendo e respeitando a essência do que realmente eles querem falar, o que eles querem passar, só que de uma forma planejada e projetada, né? A empresa ela cuida de toda a parte de audiovisual, de produção fotográfica, de vídeo, e transformamos isso depois em posts, né? Só que o conteúdo que a gente gera não é simplesmente para cumprir com o calendário. É um conteúdo de valor para gerar conexão com as pessoas, porque a gente não pode se esquecer que rede social é para socializar, né? E que também a intenção do marketing é vender. E para a gente vender com marketing, a gente não pode esquecer a essência da venda. Aquela essência de que primeiro nós entregamos algo para depois nós recebermos algo. Então a gente coloca isso para os nossos clientes, eles entendem isso. Antes de cada produção, a gente faz um planejamento estratégico. A partir desse planejamento, a gente define qual será a pauta de conversa que a gente vai desenvolver com o nosso público, potenciais clientes. E assim nós estamos prontos para produzir e depois para disseminar de maneira consistente na rede social esse material, que é uma outra coisa muito importante na rede social, consistência. Para você não ser esquecido, para você ser visto e automaticamente, claro, parece clichê, mas é real, ser lembrado, pois quem é lembrado vende. Se você não é lembrado, você não vai vender. Então a gente tenta cumprir com todos esses requisitos necessários para que o nosso cliente ele consiga se posicionar, construir autoridade, ser lembrado e deixar de ser uma mera empresa tentando vender um produto para ser uma mera que faz diferença na vida das pessoas e que automaticamente as pessoas vão querer construir uma história com elas. Vocês anotaram aí, né, gente? Isso daqui vale ouro. Wesley, já que você está falando bastante agora dos clientes, eu queria aproveitar para perguntar o que eu preciso para ser cliente do Cosan Studio. Então, tem alguns segmentos que vocês trabalham mais? Como que funciona? Se você de casa está assistindo, já... Não, eu acho ótima essa pergunta, porque
antes de você ser cliente do Cosan Studio, você precisa entender o quanto o seu negócio precisa de marketing. O quanto o seu negócio precisa desse trabalho. Infelizmente, nós já tivemos clientes que não tinham essa visão, né? Que não tinha essa visão da importância do marketing para dentro do negócio dele. Não tinha essa visão de que o marketing é um departamento da empresa dele. Né? E aí nós desenvolvemos um trabalho, obtivemos um resultado altamente satisfatório, e no momento em que mais precisavam continuar, eles pararam por motivos que não eram motivos para parar, né? Então, ter essa visão, ter essa virada de chave é muito importante para você ter uma empresa de marketing trabalhando para você, né? Esse é o primeiro ponto, é você de fato ter a visão do negócio. Eu preciso que você seja empreendedor de fato, que você tenha esse sangue nos olhos de investimento, de buscar resultados e de se jogar no processo. Se você não tiver com essa disposição, nem o Cosan Studio e nenhuma outra empresa de marketing está pronta para você, né? Depois disso, depois de você entender que você está pronta para, de fato, mergulhar de cabeça nisso, aí o que você precisa ter para, né, contratar o serviço do Cosan Studio? Dinheiro, é claro, né? Dinheiro. Chega de trabalhar de graça agora. Já não, foi, no more, no more. Não quer mais não. Não quer. Neida, já ia ser cliente. Brincando, assim, só que não. Na verdade, a gente atende muitas empresas de vários segmentos, né? Como a gente trabalha com marketing de conteúdo, ele se aplica, né, a todos os tipos de negócio. Só que nós temos um pezinho, né, mais esticado ali pro lado beauty. Então, tudo que envolve um pouco de saúde e beleza é bem a nossa especialidade, né? A gente se preocupa com esse quesito de saúde e beleza, a gente estuda bastante esse segmento. E mulheres, porque a maioria das nossas clientes são mulheres. Não precisa necessariamente ser mulher, mas nós temos um portfólio grande de mulheres. Só que aí eu acho que vale dizer também que eu acho que, e os homens que verem isso também vão concordar comigo, que a mulher é um pouco mais ligeira, né, gente? Mulher é um bicho muito rápido, faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, pra mulher se tocar e falar, opa, eu preciso disso, é mais rápido que um homem, né? Mas o homem também, né? Não quero menosprezar ali os homens, não, né? Mas eu sou homem também, eu sei como é que acontece. Se tá dando certo uma coisa, eles vão ficar o resto da vida com aquela coisa e não vai dar um passo pra frente. O homem é assim, a mulher... A mulher, ela é inquieta, né? Inquieta. Não pode ter um móvel num lugar muito tempo. Ficou 2 dias num lugar, já tá mudando a casa de lugar toda. É isso mesmo. Mulher é isso, é inquieta, né? Ela fica buscando essa novidade, ela fica buscando estar atualizada. E eu admiro muito as minhas clientes mulheres, amo todas. São muito especiais para mim mesmo e elas têm uma virada de chave muito rápida. Então a gente é bastante voltado para esse público feminino, tanto é que no Cosan Studio existe uma extensão que é o Espaço Beauty. Eu ia perguntar dele agora. E que nós deixamos dedicados para cuidar dessas mulheres, né? Que é onde acontece maquiagem, que é uma maquiagem mais voltada para a produção fotográfica, audiovisual, e também a produção de cabelo, as trocas. Então, gente, eu penso que assim, a autoridade, né, que a gente vende através desse trabalho de marketing, ela se constrói nos detalhes. E é para esses detalhes que a gente gosta de olhar. Isso é verdade mesmo, porque só para vocês entenderem também um pouquinho do contexto, eu conheci os meninos aqui do estúdio, sendo cliente, né, também assim do estúdio. Cliente. Então, desde quando não tinha o Espaço Beauty. E numa das nossas conversas, das primeiras, eu lembro que a gente conversou disso, sobre como era bem mais prático a gente ter um lugar que fizesse todo esse trabalho audiovisual, mas que também fizesse a parte da beleza, para você não precisar correr atrás disso, até porque a vida de quem empreende é muito corrida, né? Então, além da autoridade, eu acredito que hoje vocês também vendam a praticidade. De ter tudo num lugar só. Quando a gente não fazia isso, o que acontecia, amor? Conta. As mulheres, por exemplo, marcavam uma produção com a gente, pra gente produzir para as mídias delas. Elas chegavam em casa derretida, com o cabelo tipo de ondas, mas chegava em casa com o cabelo todo cheio de frizz, porque não sei o que aconteceu no caminho. Então, chegava lá, tinha que retocar. E a gente não tinha esse espaço para fazer. Tempo, né? Entendeu? E não tinha tempo também. Porque já chegava meio em cima da hora de já produzir. Então, isso foi... Chegou a vez a gente marcar elas lá na sala de jantar, porque não tinha como produzir com elas do jeito que tava.
Porque- Só que aí, o que acabava acontecendo, né? Como a gente não ia entregar qualquer coisa pro cliente, né? Ainda que não fosse uma responsabilidade nossa, o cabelo dela, a maquiagem dela, a gente não conseguia, né? A Não gente conseguia. ficava inquieto. Aí eu que não tinha mais nenhum acessório de maquiagem, comecei a comprar, né? Que eu falei, gente, eu vou ter que dar um jeito, né? Comecei a comprar alguns itens de maquiagem. Eu maquiei já há um tempo atrás, mas não fazia mais isso. Mas então eu percebi que ali, naquele momento, eu ia precisar, de fato, ajudar essas mulheres para, Esse braço, né? E aí o Jesuíno... Eu tinha uma chapinha, um babyliss e uma escova. E nem sabia que tinha um sonho E ainda. fazia né? milagre, era Jesus mesmo. Agindo. Gente, e o Jesuíno, ele fazia, né, o cabelo, quando a gente começou a namorar, nos conhecemos, ele fazia o cabelo da mãe dele. E toda vez que chegava alguém na casa dele, uma prima, logo ele falava, com esse cabelo feio não. Mas é porque minha mãe, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe ia no salão, né? E do lado tinha uma lan house. E minha mãe ia no salão com aquele cabelo vermelho dela, assim, e voltava com um cachinho que eu falava, meu Deus, essa mulher não sabe arrumar o cabelo da minha mãe. Desculpa, moça, se você estiver vendo, mas eu acho que não vai estar. E aí minha mãe voltava com um cachinho que eu achava muito feio, não achava com cara de salão. Aí eu fui vendo, eu acho que um dia eu vi o cabelo de alguém muito bonito. Porque eu nunca vi no YouTube, nunca vi em lugar nenhum esse cabelo. Aí eu vi em alguém, eu acho esse cabelo muito bonito. E eu fazia, depois quando eu cresci, comecei a testar no cabelo da minha mãe, porque eu não queria sair com ela com o cabelo feio. Até que eu descobri que do jeito que eu fizesse ali com a chapinha, ia ficar aquele cabelo com aquelas ondas bonitas no jeito que eu vi no cabelo da mulher. Então aí eu só fazia daquela forma e foi. Aí É um um dia, dom. aí um dia o Wesley tava numa produção, eu trabalhava na loja de roupa masculina. E o Wesley tava numa produção de uma cliente. E aí, no horário de almoço dela, o cacho do cabelo dela tinha desmanchado. E ela já tinha feito cacho. E o cacho do cabelo dela tinha desmanchado. E ela não sabia o que fazer. Ia ter que ir ainda muito conteúdo pra produzir. Aí eu peguei a chapinha dela, o Wesley falou, dá um toque ali. Aí eu fui, arrumei o cabelo dela, né? E aí, eu vendo isso de fora, eu vi um potencial gigante nele, nesse sentido. Só que ele tinha uma resistência quanto a trabalhar com isso, com o cabelo, né? E aí eu sempre falei que eu nunca queria trabalhar em pé arrumando o cabelo de ninguém. ele tinha essa fala. Só que aí eu tive que tentar ir quebrando um pouco essa resistência dele, porque o que eu acho interessante, né? Eu acho importante, na verdade, nós nos atentarmos ao que já existe dentro de nós. Eu ia falar isso, gente. Assim, o Wesley, ele é uma pessoa que... Dá tapa na nossa cara. Ele não tá tão sutil na nossa cara, porque assim, ele enxerga em você aquilo que nem você atenta pra enxergar. Isso aconteceu muito com o Jesuíno também, essa questão do cabelo. O Wesley sempre falava, antes de abrir... Primeiro, que o processo do Espaço Beauty foi assim, eu tive uma conversa com eles, que a gente tava falando disso nas primeiras produções que eu fiz com eles, e eu fiquei, sei lá, um mês, talvez, sem ir no estúdio. Quando eu fui, já tava o Espaço Beauty pronto. Foi muito bonito e muito rápido. E o Jesuíno, ele tem um dom natural pra mexer com o cabelo, porque é o que ele falou, ele não faz cursos, né? Não assiste Não gosto de tanto pesquisar, aula, porque não vai me gosta, ensinar de ele uma faz forma do jeito totalmente dele. diferente. Ele faz do jeito dele. Enfim, eu sei que de uma certa forma casou muito essa ideia, né, Wesley? Assim, Casou muito. dessa necessidade, dessa dor que vocês enxergaram Sim. com as clientes e do potencial e do talento nato, né? Desse dom que o Jesuíno tem, que o Wesley tem essa capacidade também de chegar nas pessoas. Às vezes o Wesley olha pra mim e ele fala, meu, por que você não tá fazendo isso ainda? Vai fazer logo, enquanto você não mesmo. faz. E ele é assim, esses dias a gente teve um evento muito bacana, com vários clientes nossas, mulheres empreendedoras também. E do jeito dele, ele mostrou muito isso pro pessoal, né, Wesley? Então você tem um pouco esse tino, não sei se é essa palavra, né? Esse time. De conseguir enxergar isso nas pessoas, o que elas têm facilidade para fazer. E fazer disso um trabalho para elas. Então eu queria... Mas na verdade eu acho que isso é uma coisa que nós temos. A gente só precisa parar e observar. Que nem, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, uma série, tipo, o casal nem ficou junto ainda, mas a gente sabe quem é que vai ficar com quem. A gente sabe quem combina com o quê. A gente tem uma... A gente observa, né, de uma forma diferente. Se a gente parar e observar as pessoas, a gente consegue ter uma ideia ali, uma noção, tipo, opa, isso daqui. Só que é aquilo, né? Hoje, a nossa atenção, ela tá dividida entre as pessoas e isso daqui. Exato.
Então, como a gente não tá prestando tanta atenção igual quando a gente para pra assistir um filme e realmente prestar atenção nele, então a gente deixa passar algumas coisas importantes, né? Agora, quando a gente para de fato pra ter uma conversa produtiva, igual aquela que a gente teve aquele dia em casa, a gente para pra ter uma conversa produtiva, pra prestar atenção no que o outro tá dizendo, pra prestar atenção no que tá doendo, no que tá sonhando, a gente consegue olhar e falar assim, não, calma, ou... Você não tá vendo? Eu queria aproveitar esse gancho agora, Wesley, até porque você falou um pouco disso, né? Desse receio, até mesmo que o Jesuíno teve também, essa resistência, talvez seja essa palavra. Porque a gente vem de uma cidade, e o Cosan Studio também nasceu numa cidade onde vem muito aquela cultura da CLT. Né? Então, quando a gente fala de microempreendedores e pessoas que ainda estão pensando, né, cogitando empreender, eu queria saber de você qual conselho, se você pudesse dar um conselho para a pessoa que está nos assistindo agora, que sonha em empreender, mas que ainda, né, assim como o Jesuíno, assim como outras pessoas, vem dessa resistência de sair de uma CLT, de mudar um pouquinho esse costume, esse paradigma mesmo que a gente tem, né, talvez cultural. Então, se você pudesse dar um conselho para essa pessoa que, como Wesley lá de trás também sonhava, mas não tinha muitas certezas, né, o que você poderia dar de conselho agora? Bom, eu sempre me senti ofendido com o CLT. Desde sempre. Eu sempre achei que com o CLT eu precisava convencer alguém de que eu era bom o suficiente para assumir aquele cargo. E isso sempre me gerou um incômodo, porque eu precisava provar esse valor para as pessoas. Eu sabia que ele existia dentro de mim, mas se eu não conseguisse provar o suficiente, eu não serviria. Isso sempre me incomodou. Tanto é que a minha formação é direito, eu sou formado em direito. Olha só. Porque qual foi a minha lógica? A minha lógica era, com o direito eu vou passar em um concurso e eu vou conquistar o meu emprego, o meu serviço por mérito meu. Eu não vou depender de ninguém me dar isso, né? Isso é a primeira coisa assim, que me incomodava e que me levava para o empreendedorismo, né? Uma outra coisa que leva as pessoas para o empreendedorismo também, só que não era muito o meu caso, é a questão da segurança, né? Da falsa segurança de que você vai ter um salário no final do mês. Só que isso é algo tão raso e tão irreal, porque o CLT ele pode ser demitido a qualquer tempo, a qualquer momento. Não existe segurança. Não existe segurança para ninguém, na verdade. A diferença é que, ao empreender e ter um mix de clientes, eu posso ser demitido de um cliente, mas eu ainda tenho outros. E ainda tenho todo um know-how, uma experiência e um caminho para percorrer atrás de novos clientes. Então, eu sinto muito mais insegurança na CLT, né, em ser um profissional contratado, né, do que no empreendedorismo. Fora isso, o empreendedorismo, ele te traz um potencial de ganho ilimitado. E se você souber trabalhar com todos os recursos, realmente no seu negócio, na sua empresa, você pode crescer de uma forma que você jamais cresceria em uma empresa. E se existe algo tão incrível dentro de você que você pode transformar em um negócio, por que você não transforma isso num negócio e deixa a sua luz brilhar? E ao invés de ser apenas um mero figurante de uma história alheia, você não se torna protagonista da sua própria história. Entendeu? Boa noite, Faces. Depois dessa. Toma! Depois dessa, eu vou me levantar, agora eu vou embora. Só que eu entendo, Vi, também, assim, que não é todo mundo que foi chamado para ser empreendedor. Sim. Não é todo mundo que tem que estar lá no negócio, falar, não, eu preciso desenvolver um negócio. Tem gente que realmente ele se sente mais confortável, independente dessa insegurança que eu acabei de falar, de poder ser demitido, ele prefere estar ali no CLT e tá tudo bem. Agora, o que me entristece é saber que existe tanta gente com tanto potencial, que tem consciência disso, não se movendo por essa falsa segurança de, eu tenho esse salário aqui todo mês, todo final de mês. Gente, isso não é real. Isso não vai te levar naquele cenário que você tanto sonhou, que você idealizou, né?
E a gente tem uma vida, a gente vive uma vida só. Então a gente tem que de fato mergulhar nela de cabeça. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos mesmo. E por mais que eles pareçam loucos hoje, assim como parecia louco para aquele menino de 19 anos lá na periferia, com aquela pasta debaixo do braço, ainda que parecesse louco. Se existe propósito, você precisa buscar isso. Uma hora vai acontecer. Só não desista. O processo ele é difícil, ele é demorado, mas se isso grita dentro de você, o processo não vai ser um problema. Não vai ser um problema para você conseguir. Já que vai ter que trabalhar a vida inteira, que seja pra trabalhar pra gente. Exatamente. Para mim faz muito sentido isso. É verdade. Eu acho que essa questão da CLT também vem muito não só essa segurança, mas esse respaldo pelos direitos trabalhistas, né? Toda uma questão cultural que realmente, assim, as pessoas, eu acho que os mais jovens estão entendendo um pouco mais a diferença, né, do Sim, mas assim, mesmo sendo empreendedor, você consegue assegurar vários direitos, né? Que vão trazer segurança para você num possível acidente, numa possível gestação, né? Existem impostos que você precisa pagar e que vai te trazer essa segurança quando você precisar, né? E a importância também de contar ali com uma rede, né? Por isso que é tão importante, assim, essa conversa e levar informação também para quem às vezes não somente não tem acesso, mas não busca tanto essas informações, assim, de saber a importância do respaldo jurídico, né? De ter mais informações, ter pessoas ali, uma rede de apoio mesmo, né, Wesley? Então, eu acredito que muito desse medo também vem por essa ideia de pensar que as pessoas estão sozinhas, né, assim, nessa jornada. E aproveitando isso, eu queria perguntar também para você, nessa questão que a gente estava falando desse imediatismo, assim, das pessoas às vezes terem esses sonhos, mas sempre deixando para depois, às vezes acontecer o Big Bang, né, acontecer algum evento catastrófico para você realmente levantar e ir atrás de quem tem esse sonho, né, de empreender. Então, eu queria te perguntar o porquê. Por que não agora, né? Por que não começar agora? Se você estivesse falando com essas pessoas, né, que têm esse sonho, mas estão sempre deixando para depois, qual que é a importância de começar agora? A verdade é que daqui 2 anos terão passado 2 anos, você começando ou não. Então, não tem como, gente. Esse caminho, se você sonha em trilhar ele, o quanto antes você começar, mais rápido você vai colher os frutos, né? E realmente tem muita gente, né? Uma galera, inclusive eu me identifico com isso em um momento da minha vida, que fica esperando o Big Bang mesmo, uma grande explosão, né, um evento catastrófico para falar uau, né, existe, parece, né, hoje mais do que nunca essa necessidade das pessoas de mostrar, por exemplo, eu consegui emagrecer 10 quilos em 5 dias. Não precisa ser assim. Entendeu? Não precisa ser catastrófico, não precisa ser um Big Bang, só precisa começar, né? Tem até uma palavra uma vez que eu ouvi do pastor Carlos Duarte, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim que o milagre que a gente vai viver amanhã começa com aquilo que a gente tem hoje. Então a gente precisa pegar o que a gente tem hoje e colocar para rolo, não ficar esperando. E aí ele fala assim: você acha que o meu ideal de primeiro carro era uma Brasília? Não era. Mas eu precisava, porque é de degrau em degrau que a gente constrói as coisas, que a gente sobe, que a gente chega no topo, né? E aí fica esse desejo, né, das pessoas quererem começar bem, quererem começar já com uma super estrutura, né? Quero ter uma loja de roupa, já quero montar a loja de roupa, já quero um blindex, já quero um piso de... Não sei o nome daquele piso, mas é aquele piso que não é barato. Quero porcelanato, eu quero... Como é que é aquele piso? Como que é aquele piso de madeira? Laminado. Quero laminado na loja toda. É caro, tá? Porcelanato é caro? Porcelanato é caro, claro que é. Então, aí, tipo assim, aí parece que é assim, se não for assim eu não vou. Entendeu? E se não for assim eu não vou, não começa a dar os passos que precisam ser dados nesse começo.
Entendeu? Minha filha bota o sacolão debaixo da roupa, joga no porta-mala. Não tem porta-mala, vai no braço, de casa em casa, bota na bicicleta. Quando a gente começa, é assim, entendeu? Só que talvez, até mesmo por conta das próprias redes sociais, tudo ser muito belo, muito lindo, ninguém mostra Perfeito. o perrengue, né? Mesmo. Os bastidores. Todo mundo só quer dar o close, mas não é assim que funciona. E se isso é um fator de te paralisar para você começar a empreender, eu te digo agora, para com isso. Não pode ser dessa forma, a gente precisa começar mesmo ali do zero, simplesinho, mas isso vai nos levar para algo grandioso. Mas se a gente não começa, a gente nunca vai chegar, entendeu? É aquilo sobre suportar o processo para alcançar o propósito, né? Sim. E então, já que a gente está falando disso, né, para finalizar um pouco também a nossa conversa, eu queria entender o porquê, onde que entra em toda essa história o nome Pode Postar. O porquê do nome agora do podcast, o que o pessoal de casa pode entender com isso e como que o Pode Postar se encaixa nessa conversa que a gente acabou de ter agora. O Pode Postar se encaixa exatamente em tudo que nós conversamos aqui hoje, né? Começa do jeito que dá, com o que você tem mesmo. Se você ainda não consegue contratar uma empresa, né, de marketing para te ajudar, mas você precisa se desenvolver o seu negócio, e sim, você precisa fazer, né? Então pode postar, no sentido de pode postar mesmo, você precisa aparecer, você precisa ter consistência, você precisa estar mais presente no seu negócio. Hoje, mais do que nunca, a rede social ela se tornou um braço muito importante de todo o negócio, independente do tamanho dele. Então, tem uma frase que eu gosto muito, antes feito do que perfeito. Né, que a perfeição, né, que o momento perfeito, que a loja perfeita, que o prédio perfeito não seja a desculpa que você usa para não começar o seu negócio, não começar a construir os resultados que você tanto deseja no futuro. Então, do jeito que você tá agora, pode postar sim, vai ser incrível, você vai ter lá na frente uma linda história para contar. E no momento em que você precisar e que você falar não, agora é o momento, você também pode postar junto com o Cosan Studio. Nós estamos aqui para te ajudar, para te assessorar, seja através dos nossos canais nas redes sociais, aqui no YouTube. Aquela essência de quando começou esse negócio, somente comigo sozinho, hoje, graças a Deus, tem uma equipe linda. Mas quando começou comigo, aquela essência de ajudar o outro, nós carregamos isso. Nós jamais perderemos, ao longo de toda a nossa trajetória, nossa história, nós jamais perderemos essa essência de olhar para o outro, de olhar para o empreendedor, principalmente os pequenos empreendedores. Jamais deixaremos de olhar para vocês com esse olhar de, opa, calma, precisa de ajuda, precisa de uma palavra, precisa de uma direção. Então, independente, falei brincando naquela hora que precisa ter dinheiro, mas independente disso, te incentivar a começar a se posicionar da forma que você tanto deseja a minha missão, é a missão da empresa, desse negócio. Então, a primeira coisa que eu posso fazer por você é, de fato, falar, pode postar. Começa agora, começa pra ontem. Depois a gente se encontra lá na frente, porque eu sei que você vai colher resultados incríveis. E o que é os nossos planos hoje de Cosan Studio pra você vai ser fichinha, porque você vai estar, voando. Não preciso falar mais nada. É sobre isso. Obrigado, volto sempre. A gente vai encerrar essa conversa linda, a primeira de muitas que a gente vai ter ao longo do tempo aqui. Mas eu só queria deixar uma ressalva que a gente falou muito hoje sobre empreendedorismo, né? Mas a autoridade que o Cosan Studio proporciona também, né? Tanto para as mulheres, para todos os clientes, não é só para quem empreende. Às vezes, você como pessoa quer passar mais autoridade com as pessoas que você se envolve, com a sua imagem, com o seu público mesmo do Instagram, com quem você se relaciona, sendo empreendedor ou não. Às vezes você tem mais conhecimento sobre algum nicho, quer conversar sobre aquilo, quer se impor de uma maneira diferente. E a autoridade cabe nisso também, né? Seja você empreendedor ou não. Busque lá as informações, busque o Cosan Studio nos nossos canais e vai ter muito conteúdo gratuito para vocês se informarem sobre isso também. E é claro que se quiserem saber mais,
acessem o link da bio que a gente conversa melhor sobre isso depois. E não se esqueça, é claro, de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, de enviar para todo empreendedor que você conhece e para aquela pessoa que é empreendedora e só ela duvida ainda da capacidade dela de empreender. Gostaria de agradecer a minha equipe, né, que topou essa ideia de falar, não, vamos fazer um podcast agora, unida. Tá todo mundo aqui se movimentando para isso. Tem uma equipe enorme aqui atrás das câmeras, vocês não estão vendo. Eu acho. 1, 2, 3, 8 pessoas aqui, pessoal. E isso que eu acho incrível do empreendedorismo também, né? O empreendedor, ele é assim, gente. Ele quer agora, de agora para agora, vamos fazer. E é assim que acontece mesmo, e é assim que tem que ser, né? Então, é isso. E é claro, né? Nos próximos episódios queremos ter... teremos, né? Empreendedores, convidados para falar sobre diversos assuntos. A gente está montando uma pauta muito legal de conteúdo, dando sequência aqui nesse canal. Não, gente. Não podia faltar o... Não podia. Então, se preparem, porque, nossa, se você é empreendedor, se você é aspirante a empreender, se você gosta de rede social, de marketing de conteúdo, de marketing digital, de fotografia, de produção audiovisual, de posicionamento, de construção de autoridade, né? Esse canal com certeza é para você, esse quadro de pode postar. E é isso, gente. E é isso, então a partir de agora, a gente está saindo já aqui do podcast, mas pode postar, viu? Agora são... Pode postar. A gente tá terminando aqui 7h30, é um ótimo horário, inclusive, pode postar que a gente vai estar ali assistindo depois. E pode marcar a gente também que a gente compartilha. Isso mesmo. Com certeza. Um beijo, gente, muito obrigada para você que ficou com a gente até agora. Muito obrigada para todo mundo que acredita no propósito dessa empresa, do Cossei Studio. Muito obrigada a vocês também que deram oportunidade, me deram visibilidade. Muito obrigado, Vi. E a gente vai conversando. Ativem as notificações para não perder nada. Um beijo e até a próxima. Tchau.